Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: crente não é quem frequenta a igreja, mas quem pratica os ensinamentos de Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo Espírito. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem diversas igrejas, existem diversas denominações, diversas formas de interpretar e de criar uma conduta que nos levaria até o céu. Quando você começa a frequentar uma igreja, você recebe a denominação. Sou católico, sou evangélico, sou adventista. E baseado nas regras daquela igreja, você começa a se vestir, a se portar, começa a demonstrar sua devoção ao Senhor de alguma forma. Mas será que o simples fato de eu entrar e sair de dentro de um lugar e ouvir aquelas palavras e simplesmente isso quer dizer que eu sou crente ou que eu sou cristão? O que será que Deus precisa fazer na minha vida para que eu possa me sentir parte do reino de Deus? Certamente que está além das palavras. Jesus, quando ele pregava para as pessoas, muitas vezes ele falava por parábolas. Parábolas são comparações. É a mesma coisa quando alguém fala, você é como um raio de sol. Você não é um raio de sol, mas é que brilha. Seria como se fosse uma forma de poesia. E Jesus, ele usava muito disso. E tem uma parábola que chama a parábola do semeador. Que Jesus, ele vem dizendo que um homem saiu para semear e ele acabava jogando essas sementes em diversos lugares diferentes. No meio das pedras, no meio do espinho, em terra boa. Só que, para quem ouvia aquilo, dava a impressão que ele estava falando sobre alguém semeando alguma coisa. E os discípulos foram lá questionar ele. Ele falou, mas Senhor, o que você está falando? O que é isso? O que isso quer dizer? Explica pra gente essa parábola. E o Senhor disse, olha, o semeador é a palavra de Deus. Então vamos partir que o Senhor, quando nós ouvimos a palavra, é como se Ele estivesse semeando em nosso coração. E tudo que é semeado, nós temos uma esperança de ser o quê? Colhido. Que aquilo venha dar frutos, que aquilo possa nos alimentar. Então quando a gente vai na igreja, quando nós sentamos no banco, nós sentamos para ouvir, para que aquela palavra ela esteja semeada dentro de nós. Então em todas as situações que Jesus ele coloca na parábola do semeador, a semente é a mesma, que é a palavra de Deus. Então você frequentar a igreja A, B, C, D ou E, não importa. O importante é o que você vai fazer quando você sair de lá. Qual a forma que você vai cuidar dessas sementes. E eu vou citar 3 exemplos que Jesus ele explica na parábola do semeador. Que o que acontece quando nós reagimos mediante a palavra de Deus às situações. A primeira está lá em Marcos 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então o Senhor, Ele está nos dizendo assim, olha, quando a pessoa ela ouve a mensagem do reino de Deus, mas ele não entende, fica muito fácil o diabo vir e arrancar essa mensagem de dentro do coração dela. E o que é o não entender? Tudo que eu não entendo, eu questiono. O próprio ato de eu questionar é justamente o que permite que o diabo ele venha e arranque isso de mim. Questionamento, dúvida. Todas as vezes que eu duvido, todas as vezes que eu questiono, todas as vezes que eu não aceito, eu estou dizendo pro diabo que, olha, pode levar essa parte porque eu não acredito em Deus. Eu não confio, eu não tenho esperança. Então, a primeira forma
de nós simplesmente descartarmos a palavra de Deus é quando nós não acreditamos nela. Por isso que a fé é a base de tudo, porque a fé é justamente acreditar. Mas não acreditar porque você está vendo, porque aquilo que eu vejo, eu não preciso de Deus. Mas a partir do instante que eu oro, que eu aceito algo que está muito além de mim, o impossível, e eu creio naquilo, creio nas promessas, creio na palavra, justamente que eu não vou ficar à beira do caminho. E o que é ficar à beira do caminho? É você nunca chegar em lugar nenhum. Você frequentar anos e tá sempre à beira, é sempre chorando, é sempre amargurado, é sempre isso, sabe? Você não frequenta a igreja pelo poder de Deus, você frequenta a igreja para encontrar pessoas, para não ficar sozinho, para encontrar alguém. A razão que nós recebemos essa palavra é muito importante. Você vai na igreja para quê? Para buscar a presença de Deus? Ou para encontrar pessoas? Ou para encontrar o pastor? Ou para alguém orar por você? Entende que o poder que eu dou para o lugar, o que eu acredito que ele seja, é o que ele se transforma a ser. Se a gente ir lá em Atos, Deus diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Porém, quando o povo clama, o Espírito vem. Então não é a igreja em si, mas é o clamor que existe dentro da igreja. É o temor que existe dentro da igreja. Então nós precisamos colocar as coisas no lugar certo para que nós não sejamos esse, que em toda oportunidade o diabo coloca a dúvida e arranque exatamente tudo aquilo que poderia nos salvar. E o que nós temos que entender é que a mesma palavra que salva um é a que não salva o outro. É a mesma palavra, mas depende de como nós reagimos, né? Do quanto nós praticamos essa palavra. O outro exemplo que Jesus dá é da semente que cai no meio do espinho. Lá em Mateus 13, versículo 22, a palavra do Senhor ela diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas as sufocam, tornando-as infrutíferas. Olha mais um exemplo. Mais uma pessoa que ela ouviu a palavra de Deus, mas a preocupação, a falta de confiança novamente, ela vem e remove isso dessa pessoa, fazendo com que Deus não possa frutificar na vida dessa pessoa. Você sabe por quê? Porque ela nunca iria reconhecer que aquilo veio de Deus, é a ganância, é o querer ser maior. Olha a questão. De novo, mais uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, só que o comportamento dela mediante aquilo, o comportamento que ela teve mediante as outras pessoas, foi o que determinou se aquela fé era genuína ou não, se aquilo ia dar frutos ou não na vida dela. Por isso a frase diz: não é quem frequenta a igreja, não é o simples fato de ouvir a palavra. Eu posso estar mediante a palavra de Deus todos os dias, mas se eu não tiver respeito por essa palavra, se eu não acreditar nessa palavra, se eu não praticar o que a palavra ensina, se eu questionar o que essa palavra me diz, se eu saber o que é certo e mesmo assim fazer o que é errado, se eu sinto o que eu tenho que fazer e eu faço sempre o contrário, cara, não adianta. Não adianta. E olha como é engraçado, a palavra e o engano da riqueza a sufocam. E o que é sufocar? Não é você tirar o ar, não é você tirar vida, não é você impedir. E talvez você viva pensando apenas nisso. Ai, como eu gostaria de ter nisso. Ai, quando eu for rico ou quando eu for rica, eu vou... Sabe, a gente fica criando planos fora de planos e não aproveita o presente. Não aproveita as coisas que nós já temos. E é justamente esse engano que faz a vida ir passando e os problemas irem se acumulando e acontecendo, e na nossa vida não acontecer nada de sobrenatural, nada de divino, sabe? É sempre quase, é sempre, sabe? É complicado. E de novo, você estava no lugar certo, o problema foi o que você fez com aquilo que você recebeu. E quantas vezes nós não recebemos de Deus tudo o que nós precisamos e agimos da forma errada? E aí tem o último exemplo que Jesus cita.
lá está em Mateus 13, versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós aceitamos a palavra de Deus, o que é uma colheita? É eu poder pegar justamente aquilo. Então Deus diz, olha, de cada semente, de cada palavra, você vai poder colher até 100, 60 e 30. Olha quanto se multiplicou uma palavra, um comportamento, um fazer o certo. Olha o quanto nós sermos terra boa. E o que é para um cristão ser terra boa? É ser obediente. Sem obediência não tem como a gente agradar a Deus. Sem fé não tem como a gente agradar a Deus. Sem respeito, sem temor, sem amor. E nada disso é difícil de se fazer quando eu paro de questionar. Questionando. Se eu pedisse para você fazer alguma coisa e você não está afim de fazer, você vai fazer de mau agrado, você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer aquele sentimento de contrariedade, vai te dar ódio dentro do teu coração, porque você não está afim de fazer aquilo. Mas quando eu peço para você fazer algo que você quer fazer, que você sente prazer em fazer, cara, como é bom fazer algo que a gente gosta. E é justamente isso que o Senhor está dizendo. Quando vocês têm alegria em me servir, quando você tem alegria em me obedecer e não ficar questionando, como a sua vida ela vai ser transformada e como as pequenas coisas vão dar grandes frutos. Então não é uma questão da onde você está. Pensa que dentro de uma igreja, quantas pessoas não tem? 100, 200, 300, do seu tamanho da sua cidade. Mas na cidade que eu vivo, ela é pequena, então, sei lá, 200 pessoas no máximo, 300. Pensa que todo mundo estava lá, mas nem todo mundo que vai sair de lá vai receber algo. E você entrou lá para quê? Para buscar uma cura, para buscar riqueza, para buscar a presença de Deus, para buscar paz, para ouvir a palavra, para meditar sobre a sua vida, para pensar que quem devia ter ouvido essa mensagem é outra pessoa, nunca é você. Deus te coloca no lugar que Ele quer te colocar, mas você tem que ficar dizendo as coisas para os outros, sabe? Nós devemos viver mais a nossa vida e menos a vida dos outros. Se o Senhor tiver que falar algo para o outro, Ele vai falar para o outro. Então, a mensagem que você escuta é sua. Ah, mas parece que a vida... Sabe, quando eu perco a capacidade de reconhecer o meu estado de pecador, quando eu acho que eu sou melhor, que alguém que o que eu faço é mais digno, eu me torno um fariseu. Porque eu não estou aqui para me comparar com ninguém. Maior, menor, a misericórdia de Deus, ela alcança todo mundo. E o Espírito Santo, Ele derrama os dons e nos capacita da mesma forma. Ele não vai olhar mais um do que o outro. Se estiver dentro dos planos de Deus, vai acontecer. Independente se você acha ou não. E aí as coisas começam a ficar no lugar certo. Então talvez você olhe uma pessoa muito mais nova, que se converteu muito mais cedo, sabe? Já lá fazendo as coisas e você lá, a vida inteira vendo, sabe? Morno. Na palavra Deus diz que o morno ele vomita. É melhor que se fosse frio ou quente. Então nessa vida ou você toma uma postura e uma posição a um lado, ou não vai sair nunca disso. Quanto tempo mais você quer perder? Quanto tempo mais você quer se enganar, quer se esconder atrás de uma cruz? Porque o lugar mais fácil de você se esconder é atrás do nome de Jesus. Quando alguém pergunta alguma coisa sobre você, os teus sentimentos e o teu comportamento, você começa a falar em terceira pessoa. Não, porque Deus isso, porque... Cara, fala sobre você. A gente fazia vigílias na igreja e a gente costumava partilhar sobre o que estava vivendo. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por momentos e não é feio. Sabe, por isso que Deus falou, vocês têm que confessar um pro outro. Mas tinha pessoas não, que ficavam falando sempre em terceira pessoa, porque Deus isso, porque... Cara, o teu conhecimento sobre a palavra é indiferente se na tua vida isso não pode ser visto. E aí? Tá lá falando, Jesus isso, e parece um papagaio. O papagaio, tudo que você ensina ele fala, mas ele não entende o que ele fala. Então se dentro da tua vida aquelas palavras elas não se transformam em nada, cadê teus frutos? Jesus falava, ó, pelos frutos você vai reconhecer a árvore, se ela é boa ou não. Pode uma árvore ruim dar fruto bom? Não pode.
E você tá aí falando em Deus, se escondendo, sabe? Se escondendo. A palavra de Deus não é para mim se esconder. A igreja não serve para mim se esconder. Não é esse o ponto. Eu não tenho que ter medo de ser imperfeito. Eu tenho que ter medo de ser um mentiroso. Porque é assim que o maligno ele vem seduzindo a nossa vida. E às vezes a gente acha que a cura que nós precisamos é apenas uma cura física. Quando eu consigo reconhecer a minha doença como algo tratável por remédios, tudo bem. Ah, Senhor, me cura disso. E quando a minha doença ela é espiritual? Na palavra de Deus, se a gente ir lá em Atos, eles classificam o ato de Jesus expulsar demônios das pessoas como cura. Então a cura ela não é simplesmente física, às vezes a cura ela é espiritual. Mas se eu não acredito que o mal está em mim, se eu não acredito que não tem nada de errado, se eu não acredito que ficar falando mal dos outros, fazendo fofoca, desmerecendo, ingrato, sabe? Cara, tem algum problema. Então eu tenho que pedir, todo dia nós pedimos para Deus para que Ele tenha misericórdia, Ele tire da minha vida tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que é do mal, que Ele me livre disso, que Ele remova de mim, isso não faz parte de mim. Todo o espaço que nós temos tem que ser simplesmente para boas sementes. Então nós devemos purificar o nosso pensamento, o nosso comportamento e ir além da placa da igreja. Cara, você pegar e ficar debatendo, porque o católico, porque o evangélico, porque o fulano. Cara, esquece isso. Não tira os olhos de Jesus e da palavra, não. Deixa que Deus ele instrui as pessoas. Se preocupe em você ser a boa terra. Cara, quem que vai ser levado por céu para ficar criticando A, B, C ou D? Ninguém. Ninguém. Muito pelo contrário. Isso só prova que você não entendeu nada. Sabe? Não entendeu nada. Eu acho que cada um vai ter experiência, que é o que eu falo, leia a palavra de Deus e deixa que o Senhor te ensine o que é certo e o que é errado. Às vezes eu pontuo algumas coisas para que desperte o interesse, sim, olha, eu vou lá ler mesmo. Será que é verdade? Não, eu vou ler. E aí se você ler e achar que é o que eu falo, olha nas sementes, Deus não deu a opção dele perguntar, você concorda com isso? Essa opção eu não tenho. Então, se eu acredito em Jesus, eu acredito 100%, eu não acredito nada. Se evangelho de meio termo é a semente que cai em lugar diferente. Então, a gente viu que se não cair no lugar certo, não adianta nada. Então, é melhor não falar que não acredita em nada, é melhor não fazer nada. Ou a semente cai no lugar certo e nós fazemos o certo, ou vai continuar a vida inteira nesse quase, esse meio, sabe? Não tem nada mais gostoso que sentir a presença de Deus. Não tem nada mais gostoso que ouvir um louvor. E eu não tô falando isso por demagogia, não. Porque é bom, eu sinto falta. Se eu não escuto, se eu não busco, eu sinto falta. Eu sinto falta. E é algo que não custa nada. Quando você coloca a prática de algo que pode te fazer bem e não custa nada e não depende de ninguém, o tempo inteiro nós estamos dependendo de pessoas, de alguém faça, de alguém coisa. Cara, a melhor parte da vida não depende de ninguém. E às vezes a gente vive sem entender isso. Sem ser essa terra boa. Não deixa que ninguém venha tirar nada que é seu. O diabo ele quer roubar porque ele não tem. E ele vive do roubo porque ele não tem. Você conquista as suas coisas para que outro leve. Você recebe o mesmo que todo mundo recebe. Quando a gente lê as palavras do arrebatamento, que diz que um vai ser levado e o outro vai ser deixado, os dois estavam no mesmo lugar. Qual deles você quer ser? Sabe, chegou a hora da gente se decidir. Não importa o que aconteça, nós vamos continuar confiando, nós vamos continuar adorando. Se eu adoro baseado no que eu quero, não é adoração, é interesse. Interesse não é amor, que o amor não envolve recompensa, o amor não envolve nada. Amar é simplesmente dar. Simplesmente dar. Então nós temos que entender, nós temos que aceitar, e o resto o Espírito faz. Isso eu tenho convicção e certeza. Que tudo aquilo que não está em nós, Deus pode completar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essas sementes caiam em terra boa, que o seu coração possa ser um lugar sagrado. Que Deus habite os teus pensamentos, o teu comportamento, o teu falar, o teu agir,
Tira esses palavrões, essa ignorância no se expressar. Olha a igreja como que ela é, um lugar de ensinamento. Quem salva é Jesus, não é a placa. Você não tem que defender ninguém lá de dentro, nós temos que defender o reino de Deus. E o mais importante é quem nós somos quando nós saímos da igreja, porque o lugar mais fácil de falar de Jesus é lá dentro, mas as pessoas que precisam estão lá fora. E cabe a você, que recebeu essa palavra, que recebeu essa mensagem, semear no meio de outras pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade que você está tendo agora. Então ajude. Não vai te arrancar, não cai o dedo, não faz nada. Ajude. Ajude aqueles que não têm um caminho a encontrar um. Amém? Que Deus abençoe. Um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.